Olá, quarto ano. Hoje, quinta-feira, né, além da disciplina de geografia, nós temos história, certo? E hoje nós vamos fazer uma revisão, uma atualização, certo? Com os conteúdos que nós já vimos, né, alguns. Teve uma aula que foi, inclusive, quem estava na sala fez também, e quem estava em casa também fez. E foi sobre, nós falamos, né, sobre os aniversários das cidades de Recife e Olinda, né, sobre a fundação dessas cidades. Nós também falamos sobre a data magna, né, então nós vimos a questão da Revolução Pernambucana, falamos um pouco também, que foram datas, né, ocorridas agora no mês de março, certo? E começou, né, o assunto começou com o primeiro conteúdo, foi os primórdios da humanidade. Então, a gente viu que o homem, ele descende da linha Homo, certo? E passou por uma certa modificação, né? Por quê? Antigamente, as pessoas diziam, o homem, ele descende do macaco. Não, o homem e o macaco têm descendentes em comum, né? Mas não é que a gente evoluiu do macaco, não. Quem usa essa expressão está usando de uma forma equivocada, certo? E alguns estudos mostram que os primeiros seres humanos surgiram na África, né? Por quê? Porque lá foram encontrados os primeiros fósseis de seres humanos, né? E aqui é uma representação, né? O homem, os seres humanos, no passado, eles andavam e eles eram quadrúpedes, né? Eles utilizavam as mãos, andavam de quatro. Mas isso fazia com que eles gastassem mais energia. Então, aos poucos, ele foi mudando a sua postura até chegar na forma como nós andamos hoje em dia, né? Nós andamos de uma forma reta, nós andamos com os nossos pés, né? Isso segundo a história, certo? Então, todos esses... nós hoje em dia nós temos vários continentes, né? Então, o que é que os historiadores acreditam? Que essas pessoas surgiram na África e depois elas foram indo para os outros continentes, né? E segundo a teoria da formação do nosso planeta, né, diz que nunca houve uma inundação e as partes que secaram viraram os continentes. E as partes que continuaram com água ficaram sendo os oceanos, né, os rios. Então, ele surgiu, né? Então, olha aqui a África, olha aqui onde a setinha está passando. Depois, foi se espalhando por outros continentes, esses seres humanos, certo? Então, os fósseis, quando a gente fala em fósseis, são vestígios, né, de seres vivos que viveram há muito tempo, né? Então, olha aqui, ó, os fósseis dos seres humanos. Se a gente observar, ó, o crânio desse daqui está um pouco diferente, né, do formato do nosso, né, dos seres humanos atualmente. Então, ó, esses vestígios, eles são estudados, né? Então, fósseis, aqui nós temos a representação dos fósseis dos seres humanos, mas existem fósseis de dinossauros. Então, os historiadores, nossos pesquisadores, eles observam tudo isso, o formato dos ossos, a postura, para poder saber como essas pessoas viviam, né? E lá na página 7, a gente tem assim, Homo habilis, que também significa o homem habilidoso, né? Então, eles disputavam, né? Os teóricos acreditam que ele disputava carne dos animais com outros animais grandes.
né, para poder consumir. E consumia essa carne crua, porque nessa época do Homo habilis não existia ainda o fogo. O fogo foi uma invenção que veio depois. Certo? Inclusive as pessoas, né, muitos seres humanos, por muito tempo, eles construíam seus objetos com pedras, né, suas armas para caçar animais, seus instrumentos. Aí lá embaixo nós temos o Homo erectus, que é o quê? O homem ereto, o homem reto, que é a postura como nós andamos. É o jeito. Então, eles tinham a cabeça e a coluna, né, alinhados, como nós temos. E ao que a história acredita foi que esse povo descobriu o fogo. E o fogo ele tinha uma grande importância. Por quê? O fogo, quando eles caçavam os animais, eles assavam a carne desses animais para poder consumir. E à noite eles usavam o fogo para iluminar as cavernas, né, e também para poder se aquecer, né, porque à noite não tinha o sol para ter essa luz, nem para ter esse aquecimento, certo? Aí você diz assim, mas os historiadores, eles só utilizam, eles procuram só os fósseis dessas pessoas? Não. Eles observam outras coisas. Aqui nós temos um exemplo de uma pintura rupestre, ou como algumas pessoas chamam de arte rupestre. Então, eles desenharam nas paredes das cavernas, eles utilizavam como tinta sangue de animais, ou então carvão, eles pegavam e saíam escrevendo nas paredes. E eles representavam várias coisas. Eles representavam lutas entre tribos, desenhavam animais, que eles representavam as caçadas também. E isso aí, muitas delas ainda existem. Inclusive aqui em Pernambuco nós temos uma cidade chamada Moí, lá temos um vale do Catimbau, então tem algumas escrituras, ainda alguns desenhos, perdão, dessa pintura rupestre, essas representações pré-históricas, né? E os historiadores, eles foram tentando entender por quê. Nessa época aí, hoje em dia nós escrevemos, mas nessa época aí as pessoas se expressavam por meio dos desenhos. Então, era a linguagem que elas tinham. Então, os historiadores, eles começaram a pesquisar isso aí, né? E, querendo ou não, isso aqui se torna um texto não verbal. É um texto que não tem palavras, né? Só são desenhos. Então, cabe às pessoas que forem estudar tentar entender, né? A gente sabe que não é fácil, porque esse desenho pode ser que eles queiram representar uma coisa no desenho e os historiadores podem entender outra. Então, esses são anos de estudos, certo? Então, aí, ó, como eles viviam, eles lutavam mesmo com animais grandes para poder disputar carne, né, que eles tinham que se alimentar. Eles viviam assim, né, em cabanas, em cavernas também. Então, eles construíam seus abrigos porque eles achavam na natureza. Aqui a gente tem um exemplo, né? Eles tinham aí madeira, palha, então eles saíam achando que era seu abrigo. Então, o fogo aí, né? A questão do fogo, a pessoa assando, né? Nessa imagem aqui, a pessoa está assando, né, um alimento. Aqui a gente vê claramente que eles estão se aquecendo, né, estão iluminando também o ambiente. Tivemos também a invenção da roda. Antigamente, eles empurravam, né, puxavam tudo. Vocês já pensaram hoje em dia? A gente trabalha, a gente estuda. Se não tivesse a roda, como é que a gente ia de um lugar para o outro? Como é que a gente ia pegar um ônibus para ir ao médico? Como é que a gente viajaria? Seria difícil. É por isso que as pessoas antigamente,
Quando não, os pré-históricos, eles andavam de um lugar para o outro, mas eles levavam um certo tempo para poder chegar, porque eles tinham que ir a pé, então eles iam aos poucos, né? Na página 12, a gente tem fontes e fatos históricos. As fontes históricas é tudo aquilo que serve para os historiadores compreenderem, não só os historiadores, para a gente também, e poder entender sobre o passado. Né? Muitas vezes a gente tem a curiosidade de saber como era o lugar que a gente mora atualmente. Então a gente pode ter o quê? Fotos, objetos, né? Depoimentos de algumas pessoas, alguns moradores antigos. Então, tudo isso aí vai nos ajudar a entender como era esse local, né? E nós temos aí alguns exemplos, os exemplos de alguns papéis antigos, né? Documento. Documento é algo que guarda várias histórias. Nós, quando nascemos, temos o nosso primeiro documento, que é a nossa certidão de nascimento. E esse documento é a nossa história. Por quê? Neles estão registrados o dia que a gente nasceu, quem são os nossos pais, o local que a gente nasceu, a hora. Então, isso conta um pouco da nossa história. Aí depois tem o quê? Na nossa infância, mais um pouco, né? A gente tira o cartão de vacinação, depois de identidade, CPF. Então, todos esses documentos, eles têm uma história. E os lugares também têm documentos. Tem um documento de, por exemplo, você chega, você quer conhecer uma escola, lá tem um documento dizendo quando foi fundada, quem fundou. Né? Então, o documento ele é uma fonte histórica. Os objetos arqueológicos, os historiadores pegam esses objetos bem antigos, estudam, veem do que esses objetos são feitos, para que possivelmente essas pessoas utilizavam esses objetos e assim eles chegam a algumas conclusões. É um bom tempo de estudo, isso não é uma coisa também que ele começou a estudar hoje, amanhã ele tem a conclusão. Não, isso demora anos de estudos, certo? Coleção, as pessoas juntam, quando a gente fala em coleção aqui, a pessoa que tem vários artigos, vários materiais iguais. Aqui nós temos o exemplo das figuras. Né? Tradição oral é o que? Quando o conhecimento ele é passado de uma forma falada. É quando as pessoas contam. Olha, aquele local, ele era desse jeito, mas aquele local hoje em dia é assim. Então as pessoas contam como era a sociedade, como era aquele local no passado, né? Como a comunidade se comportava. Então, isso é uma tradição oral, é a gente ensinar as pessoas através da fala, né? A gente contar coisas que aconteceram. Né? Mapa, os mapas antigos, né? Hoje em dia nós temos uma certa evolução, porque nós temos mapa até no nosso telefone. Né? A gente quando quer achar algum ponto de referência, quer se localizar, mas antigamente as pessoas desenhavam esses mapas para poder, né, chegar onde queriam. Então, esses mapas antigos, eles são importantes pontos históricos. É através deles também que muitos historiadores conseguem ter acesso a locais que antes ninguém nem sonhava em que existissem. Fotografia. Né? Aqui nós temos essa imagem, então nós estamos vendo aí os prédios, como era antigamente, os carros também bem antigos, e as fotografias, elas nos ajudam muito a compreender o nosso passado. Como eram os carros antigamente? Como a rua era antigamente? Como os prédios eram? Né? Como a nossa família era antigamente? Quem eram as pessoas da nossa família que nós não chegamos a conhecer?
Então, a fotografia é um registro aqui. Quando a gente, por exemplo, vocês são crianças, vocês tiram fotos. Quando vocês tiverem adultos, vocês tiverem os filhos, os netos de vocês, então pode ser que seu neto, seu filho tenha a curiosidade de saber como você era criança, quando era criança. Então você pode mostrar uma foto sua na infância, é um registro e assim ela vai saber. A carta, antigamente as pessoas se comunicavam muito através das cartas. Era ruim porque demorava muito a chegar. Não é feito hoje a tecnologia que você escreve algo para alguém e a pessoa sabe na mesma hora. Então, a carta, muitos historiadores pegam essas cartas para poder compreender o que houve no passado. Um exemplo disso, Pero Vaz do Caminha foi o escrivão da esquadra de Cabral, né, a esquadra que veio os portugueses aqui para o Brasil, e Caminha escreveu para o rei de Portugal, falando como era o território brasileiro e falando como os índios se comportavam. E essa carta serviu como ponto histórico, porque através disso os historiadores passaram a saber como os portugueses chegaram no nosso país, certo? Como eles chegaram, como foi o contato, como os índios viviam mesmo na forma original, né? Assim que os portugueses chegaram, como foi o contato com eles, certo? A pintura rupestre, novamente que nós estamos vendo aí, né? Também é uma fonte histórica, que é através disso que eles começam a estudar, né? A pesquisar, a analisar esses desenhos e entender como essas pessoas viviam. Os fósseis, uma coisa interessante, as pessoas, todo mundo sabe que os dinossauros existiram e que os dinossauros eles foram extintos da Terra. Mas como é que a gente sabe? Como é que os historiadores sabem que os dinossauros existem? Pelos fósseis. Eles veem o tamanho, né, dos ossos do dinossauro, o tamanho do esqueleto do dinossauro. Então, assim, eles sabem há quanto tempo eles deixaram de existir, mais ou menos, qual era o tamanho desse animal, qual era o peso, e até através de pegadas, eles podem estudar e ver quanto mais ou menos esse animal pesava, o que ele comia. Né? Bom, então, o telefone ele também serve como uma fonte histórica. O telefone ele teve uma grande evolução. Alguns objetos eles evoluem, eles não deixam de existir, certo? Então aqui, ó, nós estamos vendo a evolução desse telefone, né? A evolução, a gente olha nem acredita que o telefone um dia foi assim, né? Os transportes também evoluíram, as pessoas andavam a pés, depois elas começaram a montar os animais, depois ó, foram fazendo essas carroças, né? Charretes, e depois veio o carro, e aqui até uma crítica, essa imagem, com o preço da gasolina, né? Porque ó, chegou o carro, mas olha como a pessoa tem gente que desiste, né? Até de sair de um local para o outro por conta da gasolina. A pessoa aqui, ó, ficou estressada e resolveu andar, né? Na página 18, a gente tem o tempo e a história. Então, quando a gente fala de tempo e a história ela é modificada, né? Os costumes eles são mudados com o decorrer do tempo, certo? Um grande exemplo disso é a história do nosso país, né? Foi mudada. Quando os portugueses vieram para cá, só existiam os índios. Os índios pintavam os corpos, andavam, né, com o corpo coberto de penas, com aquelas penas, né, tem até umas roupas que é uma espécie de palha também. E se os portugueses não tivessem vindo para cá, a gente viveria do mesmo jeito. A gente seria índio. A gente andaria do mesmo jeito. Então a gente vê que teve uma mudada, né? Os índios, eles muitos passaram a se vestir mesmo, né, com a roupa, né,
Teve a questão da exploração em nosso país também, então, querendo ou não, teve uma modificação, certo? E a nossa história começa com a nossa família, né? a partir do nosso nascimento. Nós vimos ainda agora que nós tiramos nosso primeiro documento, nós convivemos com a nossa família, né? Então, quando a gente cresce, a gente casa, tudo, mas aquelas pessoas ainda continuam, né? Nossos pais, nossos irmãos, continuam fazendo parte da nossa história, né? O aprendizado nas aldeias indígenas, né, dado pela tradição oral. Um adulto, ele fala, né, ele conta à criança o que ela deve fazer e a criança também observa o que o adulto faz. E assim aprende a poder se comportar, né, se portar. E os historiadores são importantíssimos porque se os historiadores não pesquisassem, como é que a gente iria saber como a gente viveu no passado? Então, eles estudam, eles utilizam essa luva nas mãos, por quê? Para não danificar o objeto, né, que eles estão pesquisando. Então, eles pegam esses objetos, eles colocam a luva, por quê? Tem detalhes muito pequenos que é ruim para a gente enxergar, é normal. Então, temos os registros escritos na história. Esses registros escritos são o quê? São cartas, textos, né, antigos. E os registros não escritos podem ser as pinturas, né, rupestres, podem ser também alguma parede, certo? Também. Podem ser esculturas também. E os relatos. Então, os relatos também não são escritos, né? São palavras. Então, a gente agora vai atualizar a página 10, que não fez. Aí, lá na página 10 tem assim. Uma das teorias sobre como surgiram os seres humanos diz que as origens da humanidade traçam um caminho direto do continente africano, asiático, americano ou europeu, que a gente viu, o continente que, de acordo com os historiadores, surgiram os seres humanos. Africano, então você vai lá no africano e faz o X, que é o primeiro quadrinho. Né? Segundo, os textos e responda com suas palavras, segundo a teoria mais aceita da origem do ser humano. É correto afirmar que o homem descendeu do macaco? Justifica. O homem, ele não evoluiu do macaco. E sim, que tanto o homem quanto o macaco têm ancestrais em comum, que seguiram caminhos diferentes. Né? Então, isso é uma sugestão de resposta, tá certo? A língua portuguesa é muito rica, então a gente pode escrever outras coisas, né? De outras formas também. Lembrando, vocês devem estar pausando para poder copiar essa atividade, certo? Atualizar, tem uma atividade para corrigir tudo. Terceiro, segundo o texto, o homem descende de que linhagem? O homem descende da linhagem legados. O homem descende da linhagem Beluno. O homem descende da linhagem Homínio. O homem descende da linhagem Homo. Ou o homem descende da linhagem Monero. Linhagem Homo, né? Tanto é que a gente viu que tem Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, certo? Na página 11, a gente tem, segundo a teoria que defende que o ser humano surgiu na África, pinte o mapa que representa corretamente essa ideia. Lembrando, nós temos aí dois mapas. Tem um que as setas estão vindo para a África, né? Então, a ponta da seta está indicando lá para a África.
e tem um que está mostrando que está saindo da África. Então, qual é o mapa correto para pintar? O primeiro ou o segundo? O primeiro mapa você vai pintar. Então, a cor aí, você que escolhe, tá? Fica a seu critério. Você pode pintar, inclusive, no final do vídeo, tá? Quinto, os estudos que explicam a origem da humanidade. Letra A. Estão concluídos. Já sabemos traçar as origens da humanidade sem nenhum erro. Ainda não estão concluídos, né? Os historiadores estão sempre pesquisando, sempre buscando mais coisas. B. Estão quase concluídos, falta pouco, para sabermos traçar as origens do ser humano completamente. Também não. Falta muito ainda para poder descobrir tudo, né, que existe. Letra C. Não estão concluídos, pois falta encontrar o elo perdido. Também não. D. Não estão concluídos, uma vez que não param de surgir novas informações que podem modificar como entendemos o início do ser humano. Então, você vai lá na letra D, no quinto quesito, marca o quadrinho da letra D, que é o último quadrinho, certo? Sexto, sobre o processo evolutivo dos hominídeos, marque com um X o texto com a ideia correta. Devemos lembrar que esse processo evolutivo não se deu rapidamente e que nenhuma espécie surgiu para apagar a que veio antes, sobrepondo-se a ela. Algumas espécies de Homo, inclusive, até conviveram umas com as outras. Então, você vai marcar a segunda frase no sexto quesito. A primeira frase no sexto quesito. A segunda frase, ela está completamente errada. Certo? Então, ó, veja só. Página 16, a gente tinha assim. Primeiro, responde. Fontes históricas são importantes meios de obter informações, sejamos nós profissionais ou não. De que maneira essas fontes ajudam quem não é pesquisador? Elas ajudam o quê? Servem de guia para pesquisas por parte de quem quer que seja, para entender mais sobre a história social de sua comunidade, seu país e demais contextos. Lembrando, quem eu já corrigi a atividade em sala, quem eu já deu ok no aplicativo, não precisa modificar nada, certo? É só para a gente atualizar o que não foi feito, certo? Letra B. A que tipo de fontes históricas você recorreria caso quisesse escrever sobre a história da sua cidade? A gente poderia recorrer ao que? Fotografias, depoimentos de moradores mais antigos, jornais antigos também, fotografias, entrevistas. Então, tem várias coisas que você poderia colocar nessa letra B, certo? Lembrando, vão pausando o vídeo para poder fazer essa atualização, certo? A gente tem, ó, no segundo, a gente tem assim. Observe e classifique os diferentes tipos de registro apresentados escrevendo D se for documento, O, objeto arqueológico, C, coleção ou T, tradição oral. Nesse primeiro, nós temos alguns jornais. Os jornais são classificados como documentos. Então, você vai colocar a letra D na primeira imagem, certo?
segunda, nós estamos vendo duas pessoas conversando. É o quê? Letra T. Tradição oral. Certo? A terceira imagem, nós temos uma certidão de nascimento. E nós falamos até assim, popularmente registro. É o quê? Documento. Certo? A quarta imagem, a gente tem um crânio. Esse crânio ele é classificado como objeto arqueológico. Então, você vai colocar a letra O lá no crânio, que é a quarta imagem. Na quinta, nós estamos vendo aí uma fotografia, né, uma pintura. Então, é o que? Letra C, que é coleção. Certo? Na última imagem, nós temos alguns talheres. Então, vai ser o quê? Objeto arqueológico. Certo? São objetos que nos ajudam a entender, né, sobre o passado. Certo? Página 17, tem vários exemplos que vocês podem colocar, tá certo? Então, tem assim. Escreva outro exemplo de cada um dos tipos de registro apresentados. Documento. Você pode colocar mapas, textos, ilustrações, caricaturas, fotografias. Tem aí como exemplo, vocês podiam colocar também certidão de nascimento, certidão de casamento. Então, tem várias coisas que vocês poderiam escrever. Lembrando, para quem não atualizou essa parte, fazer. Tá certo? Objeto arqueológico pode ser o quê? Coisas que as pessoas usaram. Então, podem ser roupas, talheres, telefones, certo? Letra C, coleção. Pode ser jornais, as pessoas podem ter coleções de fotografias também, revistas, certo? Letra D, tradição oral, depoimentos e gravações. Certo? Às vezes as pessoas têm algum vídeo antigo, alguma gravação antiga, então também pode servir como tradição oral, né? Porque ali tem a fala de alguém. Certo? O quarto tem assim, dentre os objetos apresentados, circule quais são arqueológicos e justifique a importância de preservá-los. Nós temos 3 objetos aí que são arqueológicos, então a gente deve circular esses 3 e embaixo, nas linhas, a gente dizer a importância de preservar esses objetos. Então, a gente tem aí, quais são os objetos? A primeira imagem, né, um objeto arqueológico. A segunda não é objeto arqueológico, né? A terceira é um objeto arqueológico, esse ferro, né? Os talheres. Então, são o quê? A primeira, a terceira e a quarta imagem que vocês devem circular, que são consideradas representações de objetos arqueológicos, né? Coisas que as pessoas usaram. Aí embaixo você pode colocar a importância de preservar, você pode colocar para reconstruir e entender os fatos históricos, ou para compreender o nosso passado, para entender o passado também, como algumas pessoas também colocaram, também está correto. Lembrando, quem eu já corrigi na sala, eu já dei ok no aplicativo, não modifica. Tá? Isso hoje é uma revisão, atualização. Quem não teve a oportunidade de fazer, ou porque não tinha livro, ou faltou a aula, ou se matriculou depois, então está aí, certo? Página 20 é pessoal. A gente tem um poema, Carlos Drummond de Andrade,
infância. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Esse cozendo com S é costurar, tá? Se fosse com Z, seria cozinhar. Meu irmão pequeno dormiu. Eu sozinho, menino, entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha. Café gostoso. Café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo. Lembrando, esse cozendo aí é costurar, certo? Olhando para mim. Tio, não acorde o menino para o berço onde pousou o mosquito, que dava um suspiro, que é fundo. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Certo? Então tem aí embaixo. Qual o período da vida do menino está retratado no poema? A gente já tem lá no título, né? Falando. É um momento recente ou faz parte do passado? Como você escreveria o seu poema, né? Então, cada um de vocês vai pensar como vocês retratariam a infância de vocês, algo que aconteceu na infância e vai fazer nessas linhas, certo? Segundo, com suas palavras, escreva o que é tempo histórico. Você pode colocar que foram as mudanças ocorridas ao longo do tempo, com o passar do tempo, as modificações ao longo dos anos. Tem várias coisas que vocês podem colocar, certo? Aqui nós temos uma sugestão de resposta, né? Épocas em que aconteceram fatos históricos, certo? E logo embaixo vocês têm quais diferenças você percebe comparando as duas imagens. Avenida Paulista, 1902, Avenida Paulista e as atuais. Não é para você escrever, é só para você ver as mudanças. A gente vê que mudou tudo. Antes tinha até umas árvores, assim, essas árvores foram retiradas para dar espaço às construções. Os prédios, a arquitetura mudou também, certo? Então, hoje, a gente fica por aqui, tá certo? Na próxima aula, nós daremos continuidade aos nossos conteúdos. É só para essas revisões, atualizações que foram feitas, foi para que quem tivesse em casa, quem tivesse assistindo a aula presencial, ficasse no mesmo conteúdo, né? E tivesse a oportunidade de atualizar. Tiveram pessoas que pegaram o livro depois, tiveram pessoas que se matricularam depois, né? Então, beijo para vocês e até a nossa próxima.